Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, agora às 6h26 da manhã, para iniciarmos, a nossa semana nesse nosso encontro matinal, um encontro muito bom, um encontro muito gostoso, onde trocamos nossas energias, não é? É, Dionel, bom dia, Manuel, muito bom dia para você. Tá muito frio aí, não? Bem, nós vamos iniciando então esse nosso bate-papo, esse nosso encontro nas manhãs de segunda a sexta-feira no Projeto 626, para essa troca de energias, essa troca eh, de conhecimento, esta troca realmente muito importante para todos nós. Importante para mim, importante para você também. Neto, muito bom dia. Tá bom? Então, obrigado pelo carinho aí, obrigado pelo prestígio de todos vocês que nessas manhãs se propõem a acordar um pouco mais cedo para estar aqui conosco, tá bom? Bem, eu recebi um questionamento, não é? De um dos colegas aqui que participam nessas manhãs e disse assim: eu me sinto desmotivado, eu não sinto motivação para fazer as coisas, não é? E aí me disse, professor, o que é motivação? O que eu faço para me motivar? Bela pergunta, não é? Eu já falei numa das lives anteriores que motivação, se pegarmos aí a etimologia da palavra, nós teremos motivo mais ação. Então, motivação é um motivo, eu preciso ter um motivo, motivar-me para uma ação, não é? Celebrante Ronaldo, muito bom dia. Então, esta motivação é que eu preciso encontrar um motivo para ter uma ação. Qual é o motivo que eu tenho para ter uma ação? Então, motivação simplesmente, eu preciso de motivação, me ensine a ficar motivado, não se ensina. É muito comum as pessoas contratarem palestrantes e dizerem assim, por favor, vem cá fazer uma palestra de motivação. Mas isso é muito vago, não é? Então nós respondemos o seguinte: qual é o desafio? O que está acontecendo na sua empresa, acontecendo aí no grupo? O que é que você espera como resultado, né? Para que o palestrante entenda qual é o motivo que falta, qual é a situação, quais são os conflitos existentes naquela família, naquele núcleo, né, com aquelas pessoas, para então entender qual motivo precisam para exatamente mudarem as suas ações. Portanto, motivação nada mais é do que um motivo para ter uma ação, não é? Então, como ficar motivado, né? Como que eu faço para ficar motivado? É uma pergunta muito comum, não é? Então, eu preciso, evidentemente, de um motivo para encontrar uma ação. Um motivo para uma ação. E quem é que pode me motivar, então? Ninguém, além de mim mesmo. Então, este motivo eu preciso encontrar dentro de mim. Este motivo precisa estar ao meu redor. Motivo para uma ação. Então, ninguém vai conseguir te motivar. Ninguém vai conseguir, com palavras lindas, com histórias de superação, enfim, ajudá-lo nesse sentido. Mas pode sim ajudá-lo a encontrar o seu motivo. Olha que interessante. Então, no processo de análise pessoal, nós podemos ajudar o nosso analisando, o nosso paciente, a encontrar os seus motivos que até então são desconhecidos por ele. Questões inconscientes, traumas, questões reprimidas, recalcadas no inconsciente, e a pessoa não consegue, portanto, encontrar um motivo para ter uma ação a favor daquele desejo original. Então, motivação, eu vou repetir várias vezes, só para entendermos e deixar muito claro isso, que é um motivo para uma ação. Não dá para trazer, podemos contratar um stand-up, contratar um humorista, contratar o melhor palestrante do planeta, ele vem, conta histórias bonitas, conta uma piadinha, a gente ri, dá risada, participa naquele momento, mas isso não é motivação. Isso é diversão, não é? E depois as coisas com o passar do tempo, no dia seguinte, como é que foi a palestra? Foi sensacional, eu ri pra caramba, dei risada pra caramba, o cara é muito bom, o cara é fera. Sim, mas o que é que mudou de fato na sua vida? Nada. Então não encontrei motivo, ele não trouxe um motivo para que eu tivesse uma ação.
E eu vou trazer aqui alguns exemplos muito práticos para que possamos entender o que é motivação, tá bom? Então, eu quero uma promoção no meu trabalho. Se eu quero uma promoção no meu trabalho, evidentemente, eu não posso pensar assim, olha, eu serei melhor quando me pagarem mais. Esse é um equívoco altamente prejudicial em nossas vidas. Eu farei melhor, eu me dedicarei mais, eu virei um pouco mais cedo, eu sairei um pouco mais tarde, eu produzirei mais, eu harmonizarei mais o ambiente quando me pagarem mais. Não dá certo. Então eu preciso me capacitar, eu preciso me dedicar mais, eu preciso produzir mais, harmonizar o ambiente para que eu consiga uma promoção. Então, se eu quero uma promoção, este é um motivo. O motivo, eu preciso ser promovido, eu preciso ter uma ação, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido para que a promoção aconteça. Então eu preciso dar mais, eu preciso me esforçar mais, eu preciso me empenhar para que a promoção aconteça. Não vai ser o contrário. É mais ou menos como aquele indivíduo que diz, né? Eu poderia produzir mais, mas eu ganho pouco. Eu poderia fazer mais, mas o patrão não paga mais. Então, quando ele pagar mais, eu vou produzir mais. É ao contrário. Se eu quero mais, eu tenho que ter um motivo, então eu quero mais, eu preciso produzir mais, eu preciso ser reconhecido e por isso preciso fazer diferente. Então eu tenho que produzir mais para merecer mais, para ser promovido, para ganhar mais. Então é um motivo para uma ação. Deixar muito claro isso, não é? Então, motivação simples. Professor, vem cá, faz uma palestra de motivação. Não, não, não. Pode ser um stand-up, pode ser o que for. Mas não é. Eu não vou encontrar em cada indivíduo um motivo para a ação dele. Motivo para uma ação. Qual é o seu motivo para mover a sua vida? O que é que lhe falta? O que é que você quer? Você precisa de um motivo para ter uma ação. Motivação. Motivo para uma ação. Eu quero namorar, por exemplo. O que é que você vai fazer? Então você tem um desejo, né? É um ótimo motivo, eu quero namorar. É um motivo para que você tenha algumas ações diferenciadas. Então, você vai procurar chamar a atenção, vai procurar se destacar dos demais, vai procurar mostrar o seu jeito de ser, a sua personalidade, o seu comportamento, vai cuidar do seu marketing pessoal, enfim, é um motivo para que você tenha uma ação. Há um desejo que vai despertar em você um motivo para aquela ação. Assim como eu falei agora da promoção, do namorar, eu quero, por exemplo, ganhar dinheiro. Se eu quero acumular dinheiro, por exemplo, Chafi, bom dia, Gleide, bom dia. Se eu quero ganhar dinheiro, por exemplo, e guardar dinheiro, ora, esse é por quê? Porque mais tarde eu tenho que preocupar com a minha velhice, eu quero comprar um terreno, eu quero comprar um carro melhor e assim por diante. Então você tem um bom motivo para ganhar e para guardar dinheiro. O que você vai fazer? Evidentemente, se você tem um motivo, você vai trabalhar um pouco mais, fazer um pouco mais de hora extra, não se incomodar com alguns feriados, enfim, vai trabalhar um pouco mais, você vai economizar o dinheiro, vai priorizar os seus gastos e entender que num primeiro momento, já que eu quero guardar dinheiro, eu vou entender gastando com as minhas necessidades, não é? Deixando um pouquinho os desejos de lado, eu vou investir esse recurso numa conta de investimentos, adquirindo alguma propriedade para depois negociar, enfim, se eu tenho um motivo para ter uma ação, este motivo tem que ser forte, este motivo tem que me convencer, esse motivo tem que ser forte o bastante para mudar o meu comportamento, as minhas ações. Motivo, não se esqueça, é um motivo mais ação igual motivação. Por exemplo, eu quero emagrecer. Se eu quero emagrecer porque eu estou descontente com o meu corpo, evidentemente, eis um bom motivo que eu sou vaidoso, eu quero ficar bonito, quero ficar esbelto. Então, evidentemente, qual será a minha ação? Procurar um nutricionista, não é? Para ouvir, fazer uma reeducação alimentar, eu vou frequentar academia, eu vou fazer caminhadas, eu vou praticar algum esporte, enfim, para transformar a massa magra e massa muscular, enfim, não entendo muito disso, mas então eu tenho que ter um motivo para ter uma ação. Trazendo alguns exemplos do dia a dia para entendermos o que é de fato motivação. Não se compra na prateleira do supermercado. Eu vou contratar um palestrante para fazer um palestra de motivação aqui. Não vai funcionar.
porque eu posso compreender uma série de coisas, mas não conheço o seu motivo em específico. Qual é o motivo? Numa corporação, meu querido e minha querida, lembremos-nos de que umas pessoas podem estar mais entristecidas porque não gostam do refeitório, não gostam da comida. Num outro lugar, aquelas pessoas podem estar entristecidas porque não gostam da chefia, não gostam do líder daquela equipe. Outras podem estar entristecidas porque não estão satisfeitas com o salário. Outras podem estar entristecidas porque o plano de saúde não atende a sua expectativa. Outros podem estar entristecidos porque o transporte não é adequado. Então perceba que cada um tem um motivo para não estar feliz ou para estar plenamente feliz. Então são esses motivos que se busca para despertar uma ação na pessoa. Isso é muito individual, isso é muito pessoal, né? Benedito, bom dia também. Então, se eu quero fazer uma faculdade, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade, quero me dar melhor na vida, eu quero crescer, eu quero ganhar conhecimentos, eu quero ganhar um destaque, uma posição, enfim. Então, eu preciso me planejar. Se for uma faculdade particular, eu preciso guardar recursos, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, eu preciso estar ciente de que abrirei mão, né, de muitas baradas, eu terei que atravessar madrugadas estudando, finais de semana fazendo trabalho, não é? Eu tenho que estar preparado para isso. Então, qual é o meu motivo para que eu tenha uma ação, para que eu mude a minha ação? Eu quero parar de brigar com as pessoas. Eu sou muito genioso, eu sou pavio curto, enfim. Eu quero. Ok, então você tem um motivo. Eu quero parar de brigar por causa disso, porque isso me constrange, porque isso me prejudica e assim por diante, né? Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu preciso desenvolver o senso empático, a empatia dentro de mim. Eu preciso procurar entender esse outro, entender as minhas próprias ações, o meu comportamento, para que eu possa atingir a este outro, para que o outro consiga perceber que eu estou mudando também, que eu mudei também. Então, este motivo para uma ação é que precisa ser compreendido. Quais são os meus motivos? Porque simplesmente eu repito e vou repetir ao longo desta live. Não adianta contratar uma empresa, uma corporação qualquer, você já deve ter ouvido falar isso, né? Vamos trazer aqui o professor fulano de tal, o palestrante, o filósofo e tal, para vir dar uma palestra de motivação. Nananina não vai funcionar. Ele pode ser o mestre, o bambambam dos bambambãs, entender tudo, vir lá, agradar, ser aplaudido. Ele contou histórias de superação, contou histórias bonitas, histórias da psicologia, histórias da filosofia, histórias da psicanálise, histórias, qualquer história. Se aquilo não me despertou um motivo para ter uma ação, não foi uma palestra motivacional. Foi um encontro muito legal, foi um encontro muito bacana. Eu vou até comentar com as pessoas, eu vou falar, olha lá, foi o professor falando de tal, e deu uma palestra assim, 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 tal, foi muito bacana. Ele falou sobre isso, sobre aquilo, tal, mas e daí? Mexeu comigo, mudou a minha vida, mudou o meu comportamento, me despertou novas ações. Não, então não tive o motivo o bastante, né, para mudar. Não fui motivado o bastante para mudar, porque eu não encontrei o meu motivo para que eu tivesse a minha ação, o meu comportamento. Em Sarmento também, muito bom dia. Bem, se eu não quero, por exemplo, se eu quero ser aceito na sociedade, eu não estou falando aqui daquela dificuldade, a necessidade de pertencimento, necessidade de validação, de aprovação do outro, não é isso, mas se eu quero ser aceito num grupo, aceito no seio familiar, aceito num grupo de amizades, aceito na relação, aceito pela outra pessoa, no ambiente laboral, seja onde for, no ambiente recreativo da sociedade, eu tenho que ter ações. Concorda que eu tenho que ter ações? Então, se eu quero ser aceito, eu tenho então que aprender a amar o outro. Eu tenho que aprender a perdoar o outro. Eu tenho que aprender a ajudar o outro. Eu tenho que aprender a reconhecer no outro as suas potencialidades e entender que as suas falhas, elas são comuns, elas são naturais, assim como eu entendo as minhas falhas ou tento justificá-las, não é? Então, para quem quer ser aceito, tem que fazer alguma coisa antes, não adianta reclamar. Eu sempre invoco aquela oração de São Francisco, que é muito interessante, né?
uma sábia, eu não sei a oração inteira, mas eu me recordo de alguns trechos. Por exemplo, amar para ser amado. Olha que interessante. Se eu quero ser amado, eu tenho primeiro que aprender a amar. Respeitar para ser respeitado. Se eu não respeito as pessoas, como é que eu vou querer ser respeitado? Não é? Então nós temos que entender auxiliar para ser auxiliado, ajudar para ser acolhido, acolher para ser acolhido e assim por diante. Então, a oração de São Francisco, que é muito bacana, muito legal, muito profunda, nos provoca uma certa reflexão. Então, eu tenho que ter um motivo. Sempre eu tenho que ter um motivo para a minha ação. Qual é a ação que vai me levar a este lugar que eu quero chegar? Muito bem. Então, e se eu quero chegar, e onde eu quero chegar, e por que eu quero chegar lá? Então, já descobriu o motivo. O motivo, então, vai me provocar uma ação. Tá bom? Outra questão importante é: eu quero perder o medo. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de enfrentar certas situações, eu tenho medo. Não estou falando aqui em fobia, tá? Que é diferente, não é? Qualquer hora podemos trazer uma live falando sobre fobia. As pessoas confundem medo com fobia. Medo é aquele sentimento que eu tenho em relação a algo realmente perigoso. Ah, eu tenho medo, por exemplo, de cobras. Claro, é um medo natural, porque a cobra ela pode te picar, evidentemente. Não é uma fobia, é um medo natural. Ah, não quero pular de paraquedas de um avião. Eu preciso primeiro ver, assistir e tal, ser treinado. É um medo natural, não é? Agora, fobia é diferente, é aquele medo inexplicável de alguma coisa. Eu morro de medo de minhoca, morro de medo de mosquito, morro de medo de passarinho, por exemplo. São medos não explicáveis, caracterizados lá por traumas da infância que transformam-se em fobias. Mas aqui é outra coisa. Então eu quero perder o medo. Então eu tenho que enfrentar, aceitar este desafio de enfrentar o medo. Mais ou menos assim, só há um jeito de saber se a pimenta é gostosa ou se a pimenta é ardida demais. É experimentando-a. Não tem jeito. Eu não posso me valer pelo que disse o Zé, o João, o Paulo, o Pedro. Não adianta. Eu preciso experimentar para ter a minha própria opinião. Então eu tenho que enfrentar os medos, aprender a enfrentar esses medos para livrar-me deles. Ou seja, eu preciso ter uma ação de enfrentamento desses medos. É claro que com muita prudência, é claro que com muito cuidado, não é? Ninguém vai sair por aí pulando de um avião sem paraquedas ou mergulhando em alto mar se não souber nadar. Ninguém vai fazer isso, evidentemente. Isso não é enfrentar o medo, isso é loucura, não é? Mas, então nós temos que entender que para superar o medo, eu preciso enfrentar. Então tem que ter sempre um motivo para ter uma ação. Amanda, muito bom dia também para você. Digamos que eu quero encantar com uma comida, eu quero surpreender alguém com uma comida, eu quero que aquela pessoa fique feliz comigo, que saia falando bem da minha comida e etc. O que é que eu vou fazer então? Veja, repito, estou trazendo exemplos do dia a dia muito práticos, muito simples, para entendermos as questões complexas em nossas vidas, não é? Então eu vou aprender primeiro eu vou procurar saber, evidentemente, investigar quais são as preferências, o paladar deste outro, eu vou procurar aprender, eu vou ler sobre gastronomia, vou comprar os melhores ingredientes, eu vou caprichar, eu vou praticar, eu vou fazer esta comida para encantar este outro. Você percebe então que sempre há um motivo, deve haver um motivo para que eu tenha uma ação. Motivação, motivo mais ação igual motivo mais ação igual motivação, não é? Eu quero ter saúde, por exemplo. Ah, eu não quero morrer de infarto. Então, provavelmente, você vai cuidar da sua pressão arterial, não vai comer carnes gordurosas, não vai... Enfim, você vai ter uma série de procedimentos, de ações, de atitudes para evitar o infarto, não é? Eu quero ter uma vida saudável. Você vai procurar, então, ter uma alimentação balanceada, aqueles pratos coloridos, tudo aquilo que a gente já conhece, para ter uma saúde, não é? Eu não quero ter câncer de pulmão. Então, você vai evitar o cigarro, evitar ambientes tóxicos e assim por diante, né? Mustafa também, muito bom dia. Bem-vindo, bem-vindos. Bom, então, nós temos que entender
que a motivação por si só não existe e que não virá do outro só porque ele está palestrando, só porque ele está discursando. Não, vem de uma necessidade muito pessoal. Eu tenho que ter um motivo para ter uma ação. Motivo mais ação é o que vai provocar um comportamento diferente, uma atitude diferente. Então não há uma receita mágica, não há uma fórmula mágica. O que nós podemos ver, às vezes, é o efeito manada. Por exemplo, nós vamos numa empresa, nós contamos histórias de superação, aquelas histórias muito emocionantes, muito profundas, e as pessoas choram, as pessoas se abraçam, as pessoas se congratulam naquele momento, mas logo passa. Logo passa porque eu falei de um terceiro, eu falei de outras pessoas. Existem muitas histórias lindas de superação. Aquilo toca o nosso coração, nós nos emocionamos, porque somos seres humanos, então achamos bonito aquilo, não é? Aquela história de superação de determinada pessoa ou determinados grupos, e nós nos comovemos. Todo mundo passa a se abraçar, repito, e assim por diante. Eu posso trazer histórias também numa palestra ou numa aula, onde quer que seja, ou conversando com uma pessoa, contando a história de sucesso de alguém, né? Olha, aquela pessoa nasceu num ambiente pobre e tal, onde tinha muita privação, sequer tinha comida, tinha que revirar lixo para encontrar uma comida, tinha que usar roupas rasgadas, sequer tinha lugar para dormir, dormindo embaixo de viadutos ou lá no porão com os ratos. E eu posso trazer, e existem muitos casos assim, evidentemente. Claro que existem muitas histórias assim, evidentemente. Eu posso trazer várias situações e depois mostrar hoje esta pessoa com tudo que passou, com aquele sacrifício, com a fome, com a miséria, passando frio, noites mal dormidas, sem ter o que comer e assim por diante. Hoje essa pessoa consegue destaque porque com muito empenho conseguiu estudar, conseguiu um bom emprego e blá, 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 blá. Eu posso dar essa história. É lindo, é maravilhoso isso. E naquele momento as pessoas podem ficar até pensando, reflexivas sobre aquilo, e podem também levar para casa e ficar algumas semanas reflexivas sobre aquilo. Mas ela não é aquela pessoa que estava privada, ela não é aquela pessoa que estava passando fome, dormindo na rua, passando frio, maltrapilha. Não. Ela não é aquela pessoa, então aquela pessoa encontra o seu próprio motivo. Entende, meu querido e minha querida, o que é motivação é muito pessoal. Vai de uma necessidade muito profunda minha. Geralmente os desejos não nos provocam ações profundas, mas superficiais. As necessidades é que provocam as verdadeiras mudanças no sentido de atingir essa necessidade. Também já falamos aqui da diferença, não é? Entre necessidade e entre desejo, não é? Só para relembrarmos bem rapidinho, se eu estou com sede, minha necessidade é água, meu desejo é Coca-Cola. Se eu estou descalço, minha necessidade é um chinelo, um qualquer calçado, não é? Mas o meu desejo é um Nike, um Reebok e assim por diante. Então, se eu viver para atender a minha necessidade é outra questão, estamos falando de autoestima, de pertencimento, de validação, da necessidade do outro, que o outro fique validando, aplaudindo o tempo todo e tal. Aí são outras questões que não cabem no tema de hoje. Mas entender, então, muito claramente que não se compra a motivação que eu preciso, não se compra o motivo que eu preciso, porque cada pessoa tem o seu motivo para fazer isso, para fazer aquilo, para agir assim ou para agir assado. Então, cada pessoa é una. Nós precisamos entender isso. Digamos que nós estamos numa relação amorosa, por exemplo, cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua esperança, cada um tem o seu desejo dentro daquela relação. Então, cada um tem que entender, ter um motivo muito forte para poder compreender este outro e ceder um pouco aqui ou convencer o outro para que ceda ali, não é? Não dá para apenas um lado impor. Tem que ser assim, porque estamos falando de duas pessoas com as suas necessidades, com os seus motivos. Uma vez respeitado isso, as convivências passam a ser mais toleráveis, mais suportáveis, mais harmônicas, digamos assim, tá bom?
Então, motivação, meu querido, minha querida, é isso. É eu encontrar um motivo para ter uma ação e seja em qualquer área. No campo amoroso, familiar, laboral, enfim, onde quer que eu esteja, eu tenho que encontrar um motivo verdadeiro, não é? Não é porque o outro falou, não é porque o outro, olha, digamos então que alguém se deu bem na vida, um vizinho se deu bem na vida, fala, caramba, eu queria ser igual. Aí eu começo a imitá-lo. Para ter o que ele tem, eu começo a querer imitá-lo para ter as mesmas coisas que ele tem. Veja que eu não estou agindo pelos meus motivos, mas pelos motivos dele. É claro que não vai dar certo. É evidente que não vai dar certo, porque eu não reúno aquelas condições, eu não reúno aquelas potencialidades. Não são meus aqueles motivos, mas dele. Os caminhos que ele percorreu são diferentes e eu não posso percorrer os caminhos dele, que ele percorreu, mas os caminhos que eu vier a construir. Não é? Então isso é muito pessoal. Tá bom? Meu querido, minha querida, ótimo dia para você e que aprendamos a encontrar nossos próprios motivos para que as nossas ações nos levem àquele lugar que realmente nós queremos, tá bom? Os motivos são seus, os desejos são seus, as necessidades são suas. Não devemos nos espelhar no outro no sentido de conseguir aquilo que ele tem, mas aquilo que eu quero ter. Pode até ser similar, um bom emprego, uma boa faculdade, um bom carro, mas os caminhos certamente não serão exatamente os mesmos. Não serão exatamente os mesmos, porque os motivos são distintos, as habilidades, as competências e assim por diante serão diferentes também. Um abraço, chefe. Tá bom? Grande beijo para você, que sua semana seja maravilhosa, que seu dia seja altamente produtivo e que realmente o motivo que você precisa para que você mude o seu comportamento seja forte o bastante para te provocar uma grande motivação, uma grande necessidade de mudança dos seus comportamentos e assim atingir o seu objetivo. Grande beijo, ótima semana e tchau, tchau.